Salve, meus nerds, sejam bem-vindos a mais um vídeo, episódio 6 de The Acolyte. Episódio, pra mim, o mais equilibrado até agora. Não é o melhor, mas ainda tem aquele monte de coisinhas típicas de The Acolyte que fazem a gente sair um pouco da história. Tá certo, pode ser um pouco daquela velha má vontade que eu tenho falado, mas eu acho que é roteiro fraco mesmo, depois da vinheta. Bom, já estamos aqui na tela e vamos aqui, a gente começa com o episódio inteiro de um flashback igual o terceiro, né? Agora a gente vai entender o que aconteceu lá, qual foi a confusão que rolou no planeta Brendok. E a gente começa com a mestra Trinity. Tá ali a comitiva, a mestra Trinity, Sol, Torbin e Kelnaka. Averiguando, eles estão mexendo, estão fazendo scanner na Terra e tudo mais. E em dado momento, o Torbin, que é o Padawan, inclusive não deixa muito certo se apenas a Trinity, Indara, é mestra aí. Me dá a entender que sim. Ou então ela é de uma hierarquia superior a todos os outros. Nós temos o Torbin sendo o mais novinho, o Padawan, claro isso, mas eu não sei se o Sol aí ele é mestre ou cavaleiro, tá? Há um diálogo que deixa claro que ele pode ser um mestre, mas a postura é de alguém que está subordinado a Indara. Enfim, o Torbin está impaciente, ele quer ir para casa. Ele quer ir para casa e ele pergunta, por que a gente está aqui? Pô, o que a gente está fazendo aqui? A Indara ela não responde. Ela fala alguma coisa, mas ela não responde diretamente. Mas o Sol responde, olha, a gente está aqui investigando uma vergência. O que é vergência? Vergência é quando a força gera vida. O planeta ele é um planeta desértico, morto, e a gente pode ver que ele não é mais. E eles estão investigando essa vergência. Aqui troca-se a cena e a Indara está falando justamente sobre isso. Olha, eu não respondo diretamente, eu não dou a resposta para as perguntas dele, eu faço com que ele busque por si mesmo. Então ali tem uma divergência de metodologia entre esses dois e ela ainda sacaneia. É por isso que eu tenho Padawan e você não. Ele faz essa cara aí de tá certa. Então ela pede pro Sol se separar. Sol, vai escaneando por ali e depois a gente se encontra no acampamento. Ele vai e chega naquela árvore diferentona que eu comentei, até aquela árvore do Avatar, os azuis, e ele vê a Mei e a Ostra no início do terceiro episódio. E aí ele estranha, porque até então a vergência ali, as formas de vida eram apenas vegetais, talvez animais, na cabeça dele. E ele resolve segui-las. Segue elas até onde está o Coven, depois a gente vai descobrir que era uma mina abandonada. Ali ele está aqui, né, escondidinho, e vê lá a mãe entrando com as meninas. Ele escala o local, continua vendo, nós também vemos aqui pelo outro ângulo aquela cena em que a mãe Aniceia, enfim, tá usando a força, né, usando aquele Hadouken da força e explicando o poder de uma, o poder de duas, o poder de muitas, enfim. E nessa hora elas notam, quando ele sai, ele faz um barulho, elas olham, mas fica por isso mesmo. E ele também vê elas mexendo aí no buraco. Buraco. Cuidado com o buraco. Ele retorna e fala para mestra Indara o que ele viu. Olha, tem um monte de mulheres lá, tem 2 meninas, tem 2 crianças, e você precisa vir comigo, você vê o que eu vi e tal. E eles vão, e o Kelnaka consegue hackear a entrada do local. Me causa estranheza que elas não estão ali publicamente falando. Elas estão exiladas, escondidas ali, e esse sistema delas, a segurança é mínima, não tem uma câmera para poder ver o que está lá de fora. Eles entram e, de novo, estamos aquela cena dos Jedi chegando, que nós vimos no terceiro episódio. Aí começa o primeiro ponto, o segundo, né? O primeiro ponto são as câmeras. O segundo ponto, se o roteiro poderia ter sido revisado. A mãe, ela entra na cabeça do Torbin. Beleza. Isso a gente percebeu no episódio, né? No terceiro episódio a gente percebeu que alguma coisa estava acontecendo na cabeça dele. Inclusive ela fala, se você quiser que seu Padawan fique com o juízo perfeito, mete o pé. A questão é que a tentação que ela fica jogando pra ele é: você quer ir pra casa, né? Você quer ir pra Coruscant, né? Você quer ir embora, né?
que você tá querendo? Você não tá querendo ficar aqui. E é só isso. Se estivesse comigo, você faria o que você quisesse. Você poderia ir embora. Mas você tá aqui com a Indara, e aí você tem que fazer o que ela quer. Me pede que eu deixo você ir. Aí ele vai falar, eu quero ir pra Coruscant. Ela fala, ajoelha, ele ajoelha, é aquela cena que a gente viu no terceiro. Eu achei. É o seguinte, cara. Primeira coisa. Vamos lá, vamos conversar agora sobre Torben. Ele é um padawan. Então ele já passou por um processo de admissão. Ele está em vias de se tornar um cavaleiro. E aí, ele tá numa missão de investigação de uma coisa muito rara e importante, que é a tal da vergência. No início, eu entendo. Por que a gente está aqui? Por que a gente está mexendo em plantinha? Né? Padawan e tal, tem toda aquela jovialidade. Mas no momento que você descobre que você está designado para investigar um negócio único, ou se não único, extremamente raro, deveria haver, é natural que haja um pouquinho de interesse a mais. Né? Imagina, se coloca no lugar, você é estagiário de uma empresa de, sei lá, de direito, e aí o advogado coloca você num caso importantíssimo para o escritório. Você não vai se interessar, tu vai ficar toda hora, quero acabar isso. É a sua grande oportunidade. Você não vai se interessar? Pois é, o Torben não. Então, a grande tentação dele para ele cair, ser submetido e se entregar, porque ela pede, né? Peça para mim, eu quero ir para casa. Ok. Aí começa a The Acolyte, começa o roteiro de ensino médio daquilo que eu comentei no outro vídeo, falando de uma entrevista da showrunner, se você quiser, inclusive, nos cards agora. Vamos seguindo. Eles vão embora. E aí começa também a chatice, cara. O Sol já deu no saco também. Eu tive uma grande ligação com a Osha. Eu tô ficando já com raiva da voz dele falando Osha. Eu tive uma grande ligação com a Osha. A Trinity fala, é muito bom, a ideia que você deu de testar elas foi ótima. Aí ele diz, mas vamos fazer isso sério. Não podemos porque elas são velhas pro teste. Enfim, aí desenrola a partir disso. Aqui o Padawan Torben já tá fazendo lá, fortalecendo a mente dele, isso é legal, isso vai fazer reflexo lá na frente, legal da parte do roteiro, de vez em quando eles acertam. Chega a May. Essa é a May. Tem uma diferença, né? A menininha boa atriz, dá uma diferençazinha entre uma e outra. A Osha é um pouco mais retraída, com ombrinhos um pouquinho mais curvados. A May é um pouco mais pra frentex. A May erra tudo de propósito, o Sol percebe isso rapidamente. E é engraçado, aí voltamos pro roteiro padrão The Acolyte, que assim que acaba o teste, a Indara pergunta, poxa, essa marca na tua testa é legal, né? Menina, abre tudo. Era a ascensão, e se a gente fizer a ascensão a gente vai virar líder do Coven. Não faz muito sentido. Né? Ela não tem 5 anos de idade, ela não tem 3 anos de idade, ela já tem algum discernimento, inclusive a ponto de ser treinada. Olha, vai lá e engana o Jedi, e ela foi para isso. Ela não tem o discernimento de, no segundo seguinte, no próximo passo, perceber que ela não pode abrir o jogo todo. Enfim, abriu. Entre uma criança e outra, o Sol e a Indara, eles conversam e falam de novo sobre a Osha e tal, e ele diz, olha, a Mai foi instruída a errar. Eu gostaria de, com a Osha, ter uma abordagem um pouco diferente, pede permissão, ela dá permissão. E a abordagem ele chega pra Osha e diz, olha, você quer ser Jedi, né? Lá de onde a gente vem, tem um monte de criança igual você e tal. Ele dá um canto da sereia nela e ela faz o teste e a gente sabe, ela é aprovada. Inclusive, eles pegam o DNA dela para poder fazer aquela medição de midi-chlorians. Não falam, eles falam taxa M, mas é de midi-chlorians. Cara, eu não entendi aqui, mas quando a Osha passa no teste, o Sol está chorando. Eu não sei se isso é choro ou é expressão do rosto. Eu quero crer que isso é uma expressão do rosto. Aí, depois elas vão embora. O Sol e o Torben estão ali junto com a Indara e ela fala o seguinte, olha, eu vou ficar aqui esperando a orientação do conselho, vocês vão lá para fora e continuem fazendo o que a gente vem fazer, continuem fazendo as medições
do planeta. Aí o Sol fala, Osha passou no teste. Ela fala, meu filho, vai fazer o que eu tô mandando. E foi fazer o que ela tá mandando. Ela volta com a orientação do conselho. O conselho não quer as meninas, o conselho mandou eles pararem de perturbar o Coven, porque já não vão separar as meninas daquelas mulheres e tudo mais. E aí acontece um negócio pra mim que é mais bizarro. Chega o teste, o resultado do teste. Elas têm midichlorians altíssimos, não diz exatamente quanto. E fala que o padrão, tipo o DNA delas, é igual. Aí a Indara fala, mas elas são gêmeas. E o Torben responde, não, mesmo gêmeos seriam diferentes. É idêntico. E o Sol diz, então elas foram criadas artificialmente. Só uma vergência poderia ter feito uma coisa assim. E na hora o Torben saca, elas são a prova fundamental da vergência. Se a gente levar elas, a gente pode ir embora daqui. Eu não sei, cara. Eu não sei. Ele basicamente está dizendo o seguinte: vamos sequestrar as meninas, entregar pro conselho e falar: olha, vergência, posso ir pra casa? Que padrão é esse? Que motivação é essa? Sabe, topo tudo pra ir pra casa. Não faz sentido. Não, pra mim, honestamente, não faz sentido. O episódio peca muito nessa motivação do Torben e vai pecar lá na frente com o Kelnaka. E aí o Torben mete o pé na motoca, a Indara fala pro Sol seguir ele e que ela e o Kelnaka vão pela nave. Beleza, eles vão. Entrou. A cena corta lá pra dentro do Coven. Tá tendo todo aquele papo que a gente viu no terceiro episódio, a mãe suprema lá dizendo pra Osha, não, você vai embora sim, é o que você quer, não sei o quê. Só que essa mãe aí tá puta da vida. E ela dá uma instigada na Mai. E a Mai quebra o console do portão da mina. Ela até diz, ninguém vai entrar, ninguém vai sair. Aí a outra, a mãe bruxa aí fala, bruxa, se armem. Então assim, elas têm armamentos, elas sabem posições, mas não tem uma câmera lá de fora. Beleza, Star Wars, beleza. Aí vem de novo aquela cena que nós conhecemos, né, do caderninho pegando fogo. Há uma explicação do porquê que aquele caderno pegando fogo explodiu a mina inteira, porque pegou na rede elétrica. Acho fraca, mas pelo menos tentou. Já é alguma coisa. Torben e Sol entram, escalam, né, já aconteceu. Encontram a Mãe Suprema, a outra mãe mais raivosa, a mãe Darth Maul. Começam ali a conversar, há uma estranheza, a mãe fala, olha, foi um erro vocês terem voltado aqui. E nessa hora a mãe entra e fala, mãe, socorro. A mãe começa a virar uma fumaça. Nessa hora o Torben já está com o sabre sacado, a outra mãe já está com a lâmina, com a lança dela apontada. A outra começa a virar uma fumaça e eu não sei por que caralhas o Sol resolve achar que isso é um ataque mortal e enfia o sabre dele na fumaça e mata a mãe. A mãe volta, morre e fala, eu deixaria ela ir, eu quero escolher e morre. A outra começa a atacar o Sol e a gente vê a superioridade. O Sol não briga, ele fica só desviando, desvia aqui, desvia dali, toma um soquinho, toma outro, mas fica muito claro que ele deixou. Ele é muito superior no combate, a gente já viu isso inclusive depois. E aí, chega uma hora a mãe fala assim, você não devia ter deixado ele vir. O Torben acha que é com ele e diz, não, já fortaleci minha mente. Fazendo o link daquela cena que eu mostrei. Não é você não, é ele. Aí tá o Kelnaka. O Kelnaka já assim, todo... Então, aí é a hora que eu acho que o roteiro também falha com o Kelnaka. Eles viram os 4 Jedi, os 3 Jedi, viram que as bruxas entrou na mente do Torben ali. Por que só o Torben fortaleceu a mente? Aliás, por que o Jedi não tem um treinamento de fortalecimento da mente contra a força do lado sombrio? Acho meio forçado. Porém, podemos ter a desculpa de que, literalmente, aparentemente, todas as bruxas estão fazendo um feitiço para entrar na cabeça do Wookiee. Inclusive, essa senhora do meio aí podia ser a protagonista Mãe Suprema porque ela é baforosa. Todas estão ali fazendo uma dancinha ali, balangando para lá e para cá. Todas. A série mostra muito essa correspondência entre o Kelnaka controlado e elas fazendo essa dancinha. Inclusive depois fica mais claro ainda. E aí vem uma cena maneiríssima, né? O Kelnaka lutando
uma mistura de agilidade Jedi com força bruta. O Wookiee usa o Force Push, e também é o evento que faz a cicatriz no rosto do Torben. Aí de repente vem a Mestre Indara, dá um karatê nele, ela pula em cima da nuca dele, dá um balangandã, joga ele no chão e desconecta as bruxas. E elas morrem. Elas caem mortas. Eu não sei o que aconteceu. O Sol corre para poder salvar as meninas e ele chega nesse momento na ponte, né? Mostrou no terceiro episódio também. E ele usa a força para segurar a ponte. Ele não consegue, é muito pesado. Ele vai lá, vai tentando. Chega uma hora que ele escolhe literalmente deixar a Mai cair para a morte e segurar a Osha. A pergunta que eu faço é: por que ele não segurou só as meninas? Por que ele tinha que segurar a plataforma inteira, pesadíssima? Quantos quilos elas têm? 20, 30, 60 quilos? Dá para pegar e puxar de volta? Mas é o roteiro, nosso querido, amado roteiro. Olha lá, o momento que ele tá vendo a Mai cair pra morte. Sendo que é o seguinte, ele não puxa a Osha, ele segura, aí deixa a Mai cair, ele continua segurando a Osha pela ponte, usando a força na ponte, aí quando ele não aguenta mais, ele corre e consegue pegar ela no braço. Por que ele não segurou a menina? As duas, de preferência. Corta a cena, a Osha tá na maquinha, e aí eles estão conversando lá, ela fala: olha, vocês interferiram, eu mandei vocês não interferirem. Ele diz: eu queria que elas estivessem em segurança, mas vocês se meteram. E aí ele fala: olha, eu preciso encarar as consequências. E eles têm um arranca-rabo ali, uns golpes ali de karatê que eu não entendi. Não sei se a Indara queria bater nele. Não sei, não entendi o que foi isso. O Torben até tem que chamar ela, né, de volta assim: mestra! Aí ela volta, aí pergunta: o que a gente vai fazer? E ela fala: vamos falar a verdade. A Mai incendiou tudo e todo mundo morreu. E não se fala mais nisso. Ele fala: não, eu preciso encarar o conselho. Eu preciso encarar o que eu fiz. Aí ela diz: e que você vai? E essa menina aqui? Vai fazer o quê? Você inventou essa porra dessa garota aqui pra gente? O conselho vai te dar 20 anos de castigo e a gente vai fazer o que com essa porra dessa menina? Aí ela acorda, a Osha acorda. Ele vai lá e fala: olha, a Mai, ela incendiou tudo e todo mundo morreu. E acaba aí o episódio. Como eu disse, é o episódio mais equilibrado de todos. Até agora, acredito que vai ser o episódio mais equilibrado de todos. E tem os problemas, né? Já foram pontuados. Mas no geral foi um episódio que eu gostei. Diferente do episódio 5, do quinto, do quarto episódio, onde o Sith se revela, que é um episódio com ação a dar com o pau, esse equilibra tensão, ação, enfim. Só que o roteiro continua sendo fraco, as motivações continuam sendo extremamente bobocas, sabe? É infantiloide. Mas, no geral, foi um episódio nota 5, sabe? Positivo, assim. Não há muito o que eu possa dizer de mais negativo do que eu já venho dito. Esse episódio repete erros, mas pelo menos traz acertos, coisa que os outros não estavam trazendo. A série está se encaminhando para o final e ou o último episódio vai ter 2 horas, ou muita coisa vai ficar em aberto. Ou vai ser isso, vai ser jogado assim: olha, a motivação do Padawan é ir pra casa, e ele vai fazer tudo pra ir pra casa. Ele vai sequestrar 2 meninas pra ir pra casa. Ele vai cair pro lado negro pra ir pra casa. Também não faz muita questão de explicar por que o Torben e o Naka simplesmente caíram naquela depressão pós-evento, né, do Torben vir cá, não ficar lá meditando pra sempre, o Naka se isolar. Isso não é mostrado. Eu não sei nem se vai ser dito, vai ficar subentendido que eles foram tocados, foram as pessoas que foram tocadas pelas bruxas. Mas enfim, é um episódio médio para bom se eu forçar a barra. Mas ele não é um episódio revoltante, igual foi o último, igual foi o quarto episódio. Enfim, não é revoltante. Então é isso, meus nerds. Espero que vocês tenham gostado. Deixe de curtir, de compartilhar, de se inscrever no nosso canal e engajar. Vamos fazer o nosso engajamento, fazer esse canal crescer, porque tô gostando muito da ideia de vir aqui conversar com vocês. E quanto mais pessoas eu puder falar, melhor. Sou Leandro Rocha e um forte abraço.